Creio que nós tenhamos parado na última aula falando sobre a pastoral coletiva e a igreja como sociedade perfeita. Nós estamos dentro da modernidade, da idade moderna. O modelo de ação ela é propriamente apologética, principalmente porque, nesse caso, era para defender a experiência com o protestantismo. Desde o Concílio de Trento, sempre vinha causando problemas. Agora, com o advento da modernidade, com a questão da abertura da razão, isso ainda se torna mais forte. Já desde o Concílio de Trento também tinha sido marcado a língua oficial da igreja como o latim. A prática pastoral se torna muito devocional, de modo especial com relação às missas, à construção da beleza dos templos. A ação pastoral se concentra especificamente na paróquia, que ainda tem uma ligação muito rural. De modo especial, quando eu digo ela na questão rural, é para a manutenção do clero, para a manutenção do pároco. Ela ainda não é uma experiência como hoje nós temos. A criação de uma paróquia hoje não é em vista do padre, muito pelo contrário, é em vista da comunidade. Se a comunidade tem necessidade para ser melhor assistida, como eu dei caso para vocês, daqui dentro da Arquidiocese de Goiânia, uma paróquia que tinha 20 comunidades, foi dividida em 4, para que as comunidades pudessem ser melhor assistidas. Hoje já tem mais padres, e elas estão bem, estão caminhando, e isso favorece o crescimento da comunidade. E de modo especial também a emancipação do serviço do leigo. Nesse contexto também surge o catolicismo social. Vocês viram, vocês mesmos fizeram o trabalho, que a Rerum Novarum, com a motivação do Papa, abre a consciência do papel do leigo. Então surge melhorias nas condições dos trabalhos dos empregados, também promove a questão da educação religiosa, alimentação, saúde, e nesse caso surge um movimento que no Brasil há muito tempo já não está tão presente, que eram com os movimentos Jacques, Jec e Juc, mas na Itália, na Europa, ainda tem muito forte, que é a ação católica. Com a Rerum Novarum, o que nós podemos dizer? O Papa se mostra preocupado com as condições da modernidade e pede que os leigos entrem nas aspirações do mundo, com a possibilidade de se mostrar presente. Então, já naquele tempo, o Papa já estava dizendo que o papel do leigo é dentro da sociedade, ele precisa dar um testemunho, ele precisa mostrar-se cristão, e isso faz com que se reconheça que naquele tempo, já com a Rerum Novarum, já houve uma abertura para a modernidade. No sentido cultural, infelizmente, para a questão pastoral, foi um fechamento, ficou muito forte a questão do tridentinismo. Existe uma diferença entre o Concílio de Trento e o seu resultado e o tridentinismo. O Concílio de Trento, às vezes alguém pode pensar que ele teve um fator negativo, apresenta-no como contra-reforma. Muito mais do que simplesmente a contra-reforma, foi um modo da igreja rever os seus conceitos, e com isso houve um grande crescimento. Graças ao Concílio de Trento, hoje muitos dogmas, de modo especial da Eucaristia, da Sagrada Escritura e tantos outros, estão presentes, e nós temos comprovações belíssimas por causa do Concílio de Trento. E não podemos negar também que graças a Martinho Lutero e tantos outros que começaram a questionar, isso nos ajudou a perceber a riqueza que nós tínhamos em mãos. E aí, como consequência, no final desse período, começa a surgir então movimentos tentando uma abertura para uma transformação interna dentro da igreja. Então, surgiu dentro da experiência eclesial alguns movimentos que marcaram a história, de modo especial o movimento litúrgico, o movimento bíblico e catequético. Eu creio que isso vocês estão vendo ou verão na disciplina de História, mas também na Eclesiologia. Nesse período, não há como a gente duvidar de que
a ação, o sujeito principal que agia era o clero, e existia um sujeito que era objeto, né, que recebia, que era então o povo. A força de formação e a realidade de conhecimento estava muito ligada ainda ao presbítero, como vocês chamam, a igreja. Na verdade, a igreja somos todos nós, né? Mas muito ligado à experiência do presbítero. Porém, desculpa, os leigos começam então a se dedicar a obras de caridade e devoções, né? De modo especial, o autor ele recorda que algumas devoções que até hoje são presentes e são valiosas, né? O Ângelus, o Rosário, quer dizer, a oração, a meditação, a devoção mariana, mostrando uma fé que exclui qualquer tipo de postura herética. De modo especial, o que se percebe, né? Entre a devoção e a vivência da fé, havia uma distância. Então, havia muita gente piedosa que rezava, mas a vida não era tão bonita. Então, com muita realidade, muita devoção, muita caridade, mas com uma vida ainda distante da verdade. E de modo especial isso porque havia também uma grande ignorância em relação aos dados fundamentais da fé, né? Ao mesmo tempo, o que nós percebemos? Surgem então algumas obras assistenciais, e que eram especificamente trabalhadas pelos leigos, né? Como as Irmandades. Nós temos, no caso aqui em Goiânia, a Irmandade do Santíssimo, tem os Irmãos do Rosário e tantos outros, né? Que infelizmente, dentro da nossa experiência local, ou de modo especial dizer em Goiás, se perdeu um pouco, né? Como somente fator cultural. Se vocês já ouviram falar na Irmandade do Rosário, né? Eles trabalham na festa do Nossa Senhora do Rosário, temos em Pirinópolis, temos em algumas cidades do interior, temos também em Goiás Velho. Está muito ligado não somente a uma tradição cultural, né? Às vezes a igreja pouco hoje ajuda, ou simplesmente acolhe no período da festa. E na verdade nós deveríamos fazer um trabalho bonito com eles, porque surgiu como resposta da participação do leigo, né? E se teve problemas e se envolveu com realidades não muito positivas, nós temos culpa porque não demos a formação devida, né? Faltou uma catequese ordinária, né? Mas, por outro lado, o que aconteceu? Para facilitar uma catequese, surgiram também as missões populares, né? Eu creio que alguém já deve conhecer esse tipo de trabalho. É feita uma preparação com a comunidade e durante um tempo, mais ou menos hoje, em média de 1 ano, no máximo 2, de formação de missionários, e chega um determinado momento em que a igreja toda parte para a visita das casas, para a partilha. E quem desenvolveu esse trabalho de forma muito rica aqui em Goiás foram os redentoristas. Havia então as desobrigas. Nesse momento batizava-se todas as crianças, crismava todas as crianças, né? Não tinha uma possibilidade de avaliação, né? Acho que até hoje nós temos um problema sério. Faz-se a missão, mas não se pensa o pós-missão, né? Porém, era válido no sentido de fazer chegar o Evangelho em todas as casas, em todas as famílias, né? E, por outro lado, então, para que a catequese então, pudesse alcançar o seu objetivo, e tendo um grupo de pessoas com dificuldade de formação, então, o que vai surgir dentro da experiência eclesial, né? O teatro, como uma boa forma de evangelização, as pinturas, com os afrescos e tantas outras realidades, e o canto. Como nós podemos lembrar, o período é marcado por uma postura bem apologética, né? Estão procurando defender das heresias dos protestantes, né?
e, de modo especial também, trabalhando a dimensão da consciência, e às vezes uma consciência muito fina, mas também escrupulosa. Então, cresce o número de confissões, né? Aumenta nesse momento agora a busca, a procura pela confissão auricular. Também surge um problema sério com o número de missas, né? Há um crescente número de missas, porém com pouca participação na comunhão. Não muito distante de hoje, né? Por parte dos fiéis. Era o que movia essa comunidade, né? Percebe-se que o que movia a comunidade era muito mais o medo do juízo final, né, do que em si um encontro pessoal. Então, vou participar da missa porque a missa vai apagar os meus pecados, vou oferecer o sacrifício em vista das minhas fragilidades, porém eu não tenho compromisso de comunhão com a Eucaristia, e também já sabendo que dia mais, dia menos eu posso morrer, eu já estou me garantindo. E com isso nós percebemos que não foi muito producente, né? Até hoje temos ranços de problemas. Surge, para facilitar essa formação, né, alguns livros e livretinhos, de modo especial escritos pelos bispos, que eram também os mestres de espiritualidade, e o grande tema da época era em relação à morte, né, a boa morte. Um fator positivo que nós podemos recordar também desse fator aqui é que dentro da experiência nós vimos que no primeiro momento o bispo tinha um papel fundamental. O bispo era o que cuidava das almas, ele tinha o próprio nome, né, o episcopo, aquele que vigia, aquele que guarda, ele tinha o seu papel muito bem definido na dimensão pastoral. Com o avanço da comunidade, principalmente para grandes centros, e a paróquia se tornando mais rural, o padre assumiu essa postura e o bispo passou a fazer visitas pastorais. Mas aí o Concílio de Trento reclama, mostra para a comunidade que o bispo tem que exercer a sua função. Então, o bispo retoma o lugar como centro da ação, como cabeça e animador da comunidade, né? E aí vai surgir, então, para a formação do clero, os seminários, né, de modo especial, sendo aplicado como um modelo o seminário de Milão, por São Carlos Borromeu, e também a publicação de catecismos. De modo especial, eu creio que alguém já pode ter tido contato com o Catecismo de Pio V, né? É um dos catecismos antigos que tem um grande valor e que ajuda muito na formação da comunidade. Vale então recordar que o São Gregório Magno reforça, né, a dimensão do pastoreio e imprime esse trabalho dentro do conceito, da conceituação agora, né, da igreja, e começa então a perceber algo com relação ao trabalho eclesial como um trabalho pastoral, né? Então surgem outros bispos, como eu disse antes, né? São Carlos Borromeu, São Pio V, que vão fazer então um trabalho fenomenal nesse âmbito da formação, tanto do clero quanto também na formação dos leigos. Outra coisa que é importante, eu estou aqui tentando recordar e olhando aqui também no slide, né? Diante da realidade do protestantismo, que contesta a necessidade e a função da igreja enquanto instituição, a própria igreja, dentro da sua reflexão,
ela vai fazer uma reflexão, percebendo de modo especial o aspecto institucional da igreja, né? Ela vai apresentar, olha, sem a igreja não há salvação, né? Em que consiste isso? Vou pegar por aquilo que nós temos hoje, né? Jesus Cristo deu-nos a vida, entregou a sua vida por nós. Ele é a cabeça da igreja, ele conduz a igreja. Ele, quando você se encontra com ele, você começa a ter uma nova vida. Sendo então batizado, você tem consciência do seu papel dentro da comunidade. E não há como fazer uma experiência de salvação e de crescimento estando fora da comunidade eclesial. Então, não é simplesmente que quem salva é a igreja, muito pelo contrário, né? Se nós vermos o ataque protestante, vai ter muito claro isso, né? Só vai ser salvo os crentes, né? Então, para ser salvo tem que ser crente, tem que ser aquela igreja. Eles rebateram a nossa postura, mas assumem a mesma realidade, né? Hoje não, nós temos clareza de que na experiência eclesial aqui há o crescimento. Há então um momento muito claro sumiu a palavra, me desculpa. A atenção é dirigida mais sobre as funções do ministério eclesiástico? Sim, né? Então, como eu disse para vocês, se aumenta o número de missas, se aumenta o número de sacramentos, o leigo está fora, o leigo não precisa participar, né? E o sacramento por si só vai causar o seu efeito. Lembremos, se eu me confesso, se eu peço perdão das minhas fraquezas, se eu quero, né, emendar a minha vida, lembrando, quando eu me confesso, eu faço esse processo com quem, né? Se eu estou verdadeiramente arrependido, eu me uno, eu retomo a minha comunhão com quem, né? Eu retomo a minha comunhão com Deus, comigo mesmo, com os irmãos. E que eu digo com os irmãos, eu digo também na igreja. Então, agora, o sacramento por si só, ele tem o seu valor? Sim. Mas eu preciso depois fazer com que ele produza na minha vida o seu efeito, né? Não basta eu só me confessar. Se eu não procurar me emendar, não vai resolver nada. Eu fiz o processo, eu tomei banho, né? Mas depois me sujei rapidamente. Então eu preciso ter clareza de que a vivência, né, o ex operantis, também é necessário. Surge então agora um novo momento, né? O momento agora, nós vamos falar sobre a pastoral de conjunto. E a pastoral de conjunto apresenta a igreja como povo de Deus. É marcado pelo Concílio Vaticano II, que acontece no século XX, de modo especial é convocado por João XXIII em 1959, mas acontece mesmo de 1962 a 1965, né? Foi preparado por alguns movimentos, um movimento bíblico centrado na volta às Escrituras e uma releitura da palavra. Lembrando que naquele momento a maioria da comunidade não tinha Bíblia em língua vernácula, então começam a surgir traduções, e começa a forçar a igreja a pensar nisso, né? Até que quando o Verbo vai fazer a deliberação de que a Bíblia fosse então acessível a todas as pessoas, né? Então, depois, o movimento eclesiológico, com uma própria reflexão dentro da comunidade, vendo a igreja não só como centro de todas as coisas, como dona da verdade, mas percebendo ela como na categoria de reino de Deus, onde Deus se faz presente, Deus está, né? Depois o movimento ecumênico, que sonhava com uma possibilidade de restauração da unidade dos cristãos, um movimento laical, que reivindicava o lugar do leigo na igreja, de modo especial também fortalecido pela experiência da ação católica, e o movimento teológico, que revê a postura da teologia, né? Com essa possibilidade, o que nós percebemos, né? Há uma abertura e diálogo com as ciências. Vamos colocar de modo especial, com relação
exegese bíblica, né? O método que é apresentado a partir daí é o método histórico-crítico, né? Que vai ter uma abertura com relação à sociologia e tantas outras questões, que faz com que a gente compreenda melhor o texto bíblico. Percebe-se que há também, né, uma nova visão da igreja. É preciso, então, buscar uma nova forma da presença da igreja no mundo, tendo, então, como um espírito de interação através do diálogo e do serviço. A questão da presença clerical, né? Surge, então, agora um momento de renovação, né? Por quê? De modo especial, a ação católica começa a descobrir que ela precisa fazer mais do que já fez, né? Então ela tem outros campos, parte para a universidade, tantos outros trabalhos. O autor apresenta como modelo também os padres operários, né, que saem das paróquias para poder estar no meio do povo, de modo especial para conhecer a realidade do povo, e com isso há uma transformação na experiência paroquial, principalmente porque vão surgir então os movimentos e as pastorais, conforme nós temos hoje, né? E como consequência também vão surgir os movimentos de espiritualidade, né? E com o surgimento dos movimentos de espiritualidade surge também a descentralização da paróquia, né? Vou dar como modelo, nós temos aqui a renovação carismática católica e o movimento Focolares, né? Eles têm uma ligação na experiência paroquial, porque normalmente acontece dentro do âmbito da paróquia, dentro do espaço paroquial, mas estão ligados a uma outra coordenação, né? Estão ligados, no caso aqui em Goiânia, mesmo tendo os grupos de orações na paróquia, eles são ligados à Associação Servos de Deus. A Associação Servos de Deus estão ligados à questão do Estado e o Estado ao nacional, né? O que facilita, porque é um grupo, né, seleto de pessoas que vai formar a comunidade, mas muitas vezes surgem problemas porque não tem ligação com a experiência comunitária paroquial, né? Agora, o que é de mais bonito, que eu percebo que nós devemos estar atentos, porque é aquilo que vai facilitar a nossa vivência, é que surge, então, nascem os ministérios leigos. O que antes não era, né, impossível se pensar, agora a igreja mostra que aquilo que é de direito precisa ser bem vivido. Com relação às verdades da fé, elas passam então a ser, na experiência teologal, né, teológica melhor, elas passam a ser submetidas a um crivo de sua verificação histórica nas práticas eclesiais. Com relação à catequese, surge então o desejo de uma renovação, e aí, de modo especial, a Igreja do Brasil apresenta a catequese renovada, não mais somente como formação doutrinal, mas como uma conjugação entre fé e vida, né, sendo resultado da compreensão de como deve ser a vivência do processo evangelizador informativo. E a missão agora é vista não somente na busca de levar o Evangelho com o intuito de conquistar membros afastados, né? É levar o Evangelho a toda criatura sempre, recordando que o Evangelho é boa nova, é sempre bom e sempre novo. Isso faz com que vá acontecer a superação do paroquialismo, né? Recordemos o que é o paroquialismo. O paroquialismo é a visão de que a paróquia é o centro de todas as coisas e tudo deve partir dele, né? Daquela realidade. Cada paróquia é uma diocese, então agora vai surgir uma renovação paroquial, uma reestruturação da experiência paroquial. E, de modo especial, ela vai estar agora fazendo parte de uma experiência diocesana ligada a uma proposta pastoral, né? Quem sai ganhando com isso são os leigos, porque eles se descobrem como protagonistas. Nascem então os ministérios leigos, o ministro extraordinário da comunhão, o ministro extraordinário da palavra, e de modo especial os agentes e pastorais. Eu coloquei como exemplo
agentes de pastoral da saúde, pastoral dos enfermos, pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da AIDS. São pessoas capacitadas ou voluntários que querem, né, ajudar, levando o Evangelho, mas também levando condições de saúde e consciência para as pessoas. A liturgia também passa a ser mais ligada à vida, não é simplesmente um ritualismo, ela tem consciência agora do papel de cada um, né? E com isso percebe-se uma grande consciência do tríplice munus, né? Profético, sacerdotal e régio. O povo de Deus, né, marcado pelo batismo, vive essa experiência clara do tríplice munus. Então, a partir desse momento, não é mais somente dever, né, da hierarquia, mas é dever de todos, e todos devem ter consciência, de modo especial, na participação, vamos supor, da Eucaristia. Não vai mais dizer missa ou assistir missa, né? Agora todos têm consciência de celebrar a missa. E um fator muito bonito que ainda precisa ser despertado é que a igreja, ela é toda ministerial. E com isso, o sujeito da ação não é mais o clero, e sim a comunidade eclesial. Dentro do processo da consciência de que todos são sacerdotes, profetas e reis, fundamentados pelo batismo, né? A missão agora não é vista mais somente como levar o Evangelho, mas existe agora uma corresponsabilidade e solidariedade com relação aos problemas humanos. Se a Rero Novaro já tinha feito com que os leigos percebessem que eles precisavam estar presentes na sociedade, nós podemos dizer então que a Gaudium et Spes, ela vai trabalhar essa consciência da comunidade pelo bem comum, né? E vai também fazer com que a comunidade perceba que a comunidade de fiéis leigos, ela precisa também ir adiante e fazer a diferença. Então, como eu disse, o paroquialismo é deixado para trás e surge então agora uma dimensão pastoral diocesana. Aí, se vocês me disserem, ainda existe muita gente, muitas paróquias que são centradas ou centralizadoras. Sim, não sem sombra de dúvida, isso não tem como a gente fugir. Mas, mais do que nunca, a Igreja tem nos convocado a uma experiência de mudança de postura, de modo especial para poder fazer com que haja um consenso, um trabalho em comum, né? E aí, dentro da experiência diocesana, surgem então assembleias e conselhos. Como na experiência, né, de agora a Igreja, povo de Deus, a realidade do modelo eclesial, a Igreja, ela tem consciência de não ser a detentora de todas as respostas, né? Ela se abre agora a um diálogo com o mundo moderno, né? E aí vai, então, perceber que nós precisamos sempre de uma renovação constante, né? Porém, o que precisa ver, então, que essa renovação ela não pode ser embasada na questão dos modismos e ideologias, mas através de uma verdadeira fonte, uma verdadeira volta às fontes bíblicas e patrísticas, né? Como nós podemos ver agora nesses dias. Desde a visita do Papa ao Brasil, quando voltou, que trabalhou a questão do lobby gay, e hoje tantas situações, né? A Igreja ela mantém-se com a mesma postura, né? Ela diz, olha, nós, como Jesus Cristo, acolhemos o pecador, mas não somos coniventes com ele, né? Então, se a sociedade, né, que quer sempre se reforçar como, através do Estado, que ele é laico, e começa a relaxar, né, fazer com que, impor de algum modo uma consciência, a Igreja não vai absorver isso. A partir desse momento, a experiência da comunidade, né,
ela é vista não somente como uma experiência de organização, de sociedade, mas agora como comunhão, koinonia, né? E a partir daí, então, surge então uma nova teologia do batismo e do ministério ordenado. Os leigos recuperam então o seu lugar na igreja, na sociedade, eles são membros do corpo de Cristo como batizados, porém, vivem a sua experiência de sacerdócio comum. Aqueles que são ordenados estão a serviço dos batizados. A comunhão não é apenas unidade e de obediência ao Papa e aos bispos, mas unidade na diversidade de seus membros. Então, estar em comunhão não é somente obedecer ao Papa e ao bispo, né? Mas é também viver em comunhão com toda a igreja. Eu não posso dizer que estou em comunhão com o Papa e não estou em comunhão com o bispo, ou estou em comunhão com o bispo e não concordo com a igreja. Nós estamos dentro da experiência comunitária. A igreja, então, ela vem entendida como o povo de Deus. Então, quem faz parte do povo de Deus? Todos os batizados. Como eu disse, o ministério sacerdotal está a serviço e se funda no sacerdócio comum dos fiéis. Então, a autoridade agora é vista como serviço, né? E a igreja, então, passa a ser entendida como o sacramento de salvação, né? Supera-se, então, a realidade do eclesiocentrismo, que fora da igreja não há salvação, reconhece-se como sinal de salvação, que passa também por outros meios que ela não dispõe, né? Aí nós vamos recordar um documento do Papa João Paulo II, Ut Unum Sunt, que trabalha sobre a questão do ecumenismo, que vai apresentar que dentro das experiências protestantes também há santos, e que devem ser, né, reconhecidos e, de algum modo, até mesmo aplaudidos naquilo que eles fazem. Outra questão muito bonita, que precisa ser recordada, né, reconhece que o sacrifício de Cristo ultrapassa as fronteiras do ministério da igreja. Então, a igreja agora então é mediação, né, de salvação. Ela faz o papel de mediadora. E, de modo especial, né, ela dispõe. Por que ela é mediadora? Porque ela dispõe de todos os meios privilegiados, né? A palavra revelada e os sacramentos, os meios que o Senhor nos deixou como meios de salvação. Agora não surge, então, um novo conceito, né? Nós temos muita briga que a Igreja de Jesus Cristo já, né, com a experiência do Concílio Vaticano II, surge então um novo termo, né? A Igreja de Jesus Cristo subsiste na Igreja Católica e não somente nela. Tem-se consciência de que a Igreja, então, não existe para si mesma, mas é para o reino de Deus. A Igreja tem o papel de cooperar e servir ao mundo, através do diálogo e da acolhida. E ela está presente em todas as igrejas, de modo especial em todas as comunidades, né? Então, tem agora clareza da unicidade da igreja, tendo a Igreja Universal presente na igreja local, né? A catolicidade, ela é reconhecida não como uniformidade, né? Então, nós vamos perceber que, embora sejamos católicos, há uma diferença de postura, de jeito de ser cultural, mas o que nos mantém, né, ligados à unidade da fé, aos sacramentos e o pastoreio. E, com isso, nós temos que perceber que é o grande ganho, né, que o Concílio Vaticano II promove, né? A Igreja Católica, então, é tida como igreja de igrejas. Nós temos a Igreja da Europa, a Igreja da América Latina, a Igreja da África, e depois dentro da América Latina nós temos a igreja de cada país, e dentro de cada país nós temos as dioceses, e dentro da diocese nós temos experiências paroquiais. Então, nós vemos, principalmente dar como exemplo aqui em Goiânia, tantas paróquias, né, vivendo a mesma experiência, mas com realidades diferentes, não só por diferença social, mas também com a realidade
da vivência comunitária, da riqueza da cultura daquela comunidade. Uma realidade que a gente precisa ter bastante presente, né, é que o que a Igreja do Brasil tem nos convocado, né? Houve uma má interpretação com esta postura, porque a igreja é uma igreja de igrejas, né? E a partir de Puebla surgiu então o termo rede de comunidades, né? Nós vamos depois aprender isso juntos, vamos perceber que, principalmente no nosso contexto, ele não foi bem interpretado, houve uma dificuldade grande, e isso fez com que muita gente se perdesse, né? Em vez de criar uma comunhão entre as igrejas, né, tirou-se a ideia de que a matriz da paróquia, passou-se a dizer que a matriz da paróquia é a paróquia e as comunidades são suas concorrentes. Então isso gera um problema muito sério, né? Na verdade, todas as comunidades da paróquia são paróquia, né? São pertencentes à paróquia. Um leigo, ele, mesmo morando numa comunidade ou participando de uma comunidade, ele tem que dizer que ele é da comunidade X, da paróquia tal, e não simplesmente da comunidade X. E hoje a igreja nos propõe então que nós vivamos comunidade de comunidades. Lembrar que dentro da própria experiência eclesial nós temos comunidades específicas, e isso não dificulta, não nos tira da experiência eclesial. Eu paro por aqui, daqui a pouquinho eu volto para poder falarmos da experiência da igreja enquanto comunhão e participação.